aqui é Ricardo Perucchi, especialmente para a TV Cronopinhos, para as crianças de todas as idades. Eu estou aqui na exposição da Vespa, um ícone italiano, no Museu da Casa Brasileira. Repórter especial convidado da TV Cronopinhos. E quero explicar para vocês um pouquinho algumas coisas sobre a Vespa e tal. Nós vamos fazer um enfoque nas crianças. Eu sou o curador dessa exposição. O que um curador faz? Para todo mundo que tem curiosidade ou todo mundo relembrar quem já sabe. O curador é o responsável por organizar todo o material que vai ser exposto. É quem vai contar a história de uma exposição. Aquele que vai desenhar tanto o percurso de quem vem para uma exposição, que trajetória essa pessoa vai fazer, os materiais que essa pessoa vai ver, né? Essa é a função do curador. Bom, eu estou aqui para mostrar para vocês 2 exemplares de Vespas que estão nessa exposição. O exemplar mais antigo, que é uma Vespinha de 1953, fabricada na Itália, chamada Farol Baixo. Vocês podem ver que o farol dela é lá embaixo, diferente das outras motos que vocês vão ver. E aqui ao meu lado, uma Vespa de 2013, 2014, inspirada nesse mesmo modelo de 1953. Então vocês podem ver que o design, o formato dessa Vespa é parecido com o da Vespa antiga, só que com uma linguagem bem mais dos dias de hoje. Estou aqui com 2 gerações de amantes da Vespa, o Andrés e o Teodoros. Tudo bom, Andrés? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. Tudo bom, Teodoros? O Teodoros está tímido ainda, ele só não é tímido para andar de Vespa, depois ele vai mostrar para a gente. Mas, Andrés, conta para a gente como é que nasceu essa paixão e como é que você passou para a geração seguinte. O desenho da Vespa sempre me chamou a atenção. Desde quando eu era adolescente, na década de 80, eu via as PX 200 andando por aí, sempre gostei, mas não era pequeno, não podia ter. Assim que eu tive a oportunidade de comprar eu comprei uma das mais antigas que houve aqui no Brasil, que foi a M4 1960, foi minha primeira Vespa, isso há uns 8 anos atrás. E nunca parei, sempre gostei do design da Vespa, gosto e trabalho com antiguidades, então sempre combinou com o meu estilo de vida. E fui trocando até o presente momento. Eu sou proprietário de 2, uma 1977, uma 150 Super e uma PX 200. Quando tive o Theo, meu filho, eu fiquei com vontade de ter um brinquedo que lembrasse a Vespa. E aí, numa viagem à Argentina, eu encontrei a atual Vespa dele, que é um brinquedo, tem motorzinho elétrico e tem o desenho idêntico a uma Vespa de verdade. Então eu não pensei 2 vezes, comprei a Vespa, esperei ele crescer um pouquinho para a gente fazer os primeiros passeios. Inclusive o Theo já foi a 2 encontros de Vespas e espero que ele goste também para que a gente possa passear junto no futuro. Vamos mostrar então a Vespa do Theo, que é a Vespa de brinquedo, e vamos mostrar o modelo real equivalente a ela. Bom, nós estamos aqui ao lado da famosa Vespa do Theo, que é o mais jovem colecionador com 2 anos e meio, certo, Theo? Isso, atualmente ele tem 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses ele tem. Muito legal. Olha, como o Andrés contou, é uma Vespa, a gente não sabe a fabricação, né, onde foi fabricada, mas ela foi comprada na Argentina. Curioso que tem aqui um Young Lion, tá vendo? Ó, até os adesivos aqui são personalizados. Cruz del Sur, então um adesivo aqui que mostra que ela veio da Argentina e outras características, ó. Tá escrito em espanhol, baixa manutenção, o grande atirador e uma série de curiosidades.
Agora o Andrés vai mostrar pra gente qual que é a Vespa real, da qual essa Vespinha é uma réplica. Vamos lá, Andrés? Vamos, só deixa eu mostrar aqui rapidamente que, em termos comparativos, como ela é dos anos 70, ela tem um friso característico de uma Vespa dos anos 70 real, que é a 150 Super. A gente tem uma aqui real em exposição, então eu gostaria de mostrar para vocês. Ela está um pouco modificada da original, né? No caso, ela tem vários acessórios que o dono colocou, mas originalmente era esse modelo, que é o modelo similar ao brinquedo. Vocês podem perceber o detalhe do friso é o mesmo, e as características de desenho, de não ter pisca-pisca e assim por diante. Então, é um modelo de brinquedo que se inspira. Essa é a musa inspiradora daquela Vespinha de brinquedo. Nós estamos aqui na exposição da Vespa e esse painel traz uma linha do tempo desde que a Vespa surgiu, durante a Segunda Guerra Mundial como protótipo, como ideia, e depois, no final da Segunda Guerra Mundial, como produto. Eu vou começar contando um pouquinho essa história e depois eu vou passar para o Andrés detalhar algumas coisas para a gente. Bom, a Itália, na Segunda Guerra, se aliou com a Alemanha e com os japoneses no chamado eixo nazi-fascista. E contra esse pessoal, esse grupo, estavam os aliados, que eram a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, que entrou depois da guerra, e até o Brasil, que acabou apoiando os aliados depois, né? Enfim, a Itália perdeu a guerra. E tendo perdido a guerra, como um país derrotado, ela foi obrigada a não mais produzir armamentos, não mais produzir tecnologia de aviação, a tecnologia aeronáutica, que era a indústria mais avançada da época. Pois é, a Piaggio, que era a fábrica que inventaria a Vespa em seguida, era uma fábrica de aviões militares, que estava cheia de matéria-prima, como pedaço de metal, de aço, né? E rodas dos trens de pouso de avião. Então as primeiras Vespas vão levar como rodas os trens de pouso, as mesmas rodas de trens de pouso dos aviões que não podiam mais ser fabricados. Eu vou perguntar para o Andrés, que está aqui, que é um colecionador e também um conhecedor de Vespa, qual a diferença da Vespa para as outras scooters, Andrés? Na verdade, a Vespa foi criada, como bem disse o meu amigo Ricardo, a partir de peças que já existiam de aviões militares. E em 1946 ela foi lançada porque a Itália estava destruída e as pessoas precisavam de um transporte barato, prático, para poder se locomover. Então foi um sucesso imediato, porque gastava-se pouco combustível e andava-se de uma maneira eficiente. A diferença da Vespa, não para as scooters, mas para as motos de época, daquela época, da década de 40, foram inúmeras. As principais são as seguintes: a Vespa, como scooter, tinha um step, coisa que nenhuma moto tinha. Então, ao furar o pneu, o viajante poderia trocar ele mesmo e continuar a viagem. A segunda característica interessante, como o motor é acoplado diretamente na roda traseira, não existe corrente de transmissão. Porque as motos daquela época, a corrente se soltava muito facilmente e sujava a calça, porque tinha que tinha que engraxar de tempos em tempos. Igual a bicicleta, né, Andrés? Igual a bicicleta. Então, vez e outra sujava a calça das pessoas e a Vespa substituiu essa transmissão de corrente por um motor diretamente na roda traseira. Outra característica interessante é que ela possui um escudo de proteção contra vento, chuva e sujeira. Então, a pessoa poderia viajar e numa chuva moderada ou leve, ou então até num terreno mais sujo, acidentado, não se sujaria as calças da pessoa. Outra característica interessante em relação a qualquer outra moto de época é que a Vespa
por ter o garfo em L na frente, aproveitando os trens de pouso dos aviões militares, e atrás ter uma roda com o motor somente de um lado, ao trocar o pneu, você desmontando 5 parafusos, o miolo central da roda permanece na scooter e é fácil trocar o pneu, retirando somente a parte externa, o aro externo. Então, todas essas características somadas fizeram da Vespa um veículo muito prático, fácil de usar, além do design muito bonito, e se tornou um sucesso desde da sua invenção, que foi em 1946. Curiosamente, as grandes invenções surgem da necessidade, né? Muitas vezes, como foi esse caso. E também, uma outra curiosidade é que o criador da Vespa, o engenheiro aeronáutico Corradino d'Ascanio, que era um militar italiano, também foi inventor do primeiro helicóptero moderno, né? Uma espécie de Da Vinci da sua época, um grande inventor. Ele odiava motocicletas. E por não gostar das motocicletas, justamente, é que ele recriou totalmente o que seria um veículo de 2 rodas. Quando a gente fala de carro, moto, motocicleta, corrida, esses assuntos normalmente são coisas de menino, né? Assunto que menino gosta. Mas no caso da Vespa, nós estamos falando também de assunto de menina. E eu vou explicar por quê. A Vespa foi o primeiro veículo unissex, pensado tanto para meninos quanto para meninas. A razão é muito interessante. Olha lá, o Theo está nos mostrando uma Vespa. Vamos aproveitar que o Theo está nos chamando aqui para mostrar a razão pela qual a Vespa foi pensada também para as mulheres. Se você pensar que a Vespa foi criada nos anos 40, imagina uma mulher usar calça, não é? Nos anos 40, e pilotar uma motocicleta de perna aberta. Era um escândalo para a época. Com a Vespa, você pode ver que quem vai pilotar, o condutor, pode fechar as pernas, né? Como nessa imagem aqui atrás da gente. A mulher pode até usar uma saia e pilotar a Vespa sem ter que abrir as pernas como abriria numa motocicleta comum. Então isso permitiu que a Vespa fosse também um grande sucesso entre as mulheres, né? E fosse um símbolo da emancipação da mulher, ou seja, da conquista da liberdade e dos direitos da mulher. Não é isso, Andrés? Exatamente, Ricardo, é exatamente isso que você falou. E uma curiosidade também em relação ao equilíbrio. A Vespa precisava ser uma moto equilibrada para até mulheres que têm menos força física conseguir pilotar. Se vocês repararem, o motor é do lado direito dela, e para compensar o peso de um lado, a roda da frente, pode filmar, a roda da frente ela é deslocada para o lado esquerdo para que possa ter um equilíbrio. Então, a curiosidade é essa, que as rodas não são exatamente alinhadas da Vespa. A roda dianteira é deslocada para a esquerda para compensar o peso do motor do lado direito. Então, tudo isso foi pensado para que ela pudesse ser bem equilibrada. E um veículo leve, né, que a mulher consegue manusear facilmente, né? Um veículo leve de aproximadamente 100 kg, 110 kg. Então, desde o início, o sucesso da Vespa, parte do sucesso da Vespa, deve-se ao fato de que as mulheres também poderiam pilotar, e elas adoraram a ideia e passaram a pilotar a Vespa também, assim como os homens. Para mostrar essa independência que a mulher conquistou depois, especialmente depois da Segunda Guerra, a gente construiu aqui na exposição um painel com 7 décadas de publicidade, quase 7 décadas, né, em que a mulher aparece como personagem principal, como protagonista. Então você vai ver, desde a primeira peça publicitária da Vespa, que foi feita para o mercado suíço, em que a mulher já é protagonista, depois uma brochura de 1949, em que a Vespa aparece apresentada ao mundo pelas mãos de uma mulher, como se fosse uma joia, e vai indo em todas essas propagandas, em diferentes países, até
até a última imagem em que a gente está falando da mulher já em 2014, totalmente independente, dona do seu narizinho, não é? Em cima de uma Vespa. Quem gosta de Vespa não gosta só de velocidade, né? Nem só de moto. Tem uma amizade em torno da Vespa que formam os clubes, o clubismo. Conta pra gente se você pertence a um clube, como é que é pertencer a um clube e que atividades vocês fazem. Tá. Quem gosta de Vespa exerce esse gosto em vários grupos. Existem aqueles que gostam de Vespa pelo design dela, existem aqueles que gostam de Vespa para interagir com pessoas que também andam de Vespas, existem aqueles que gostam de Vespa pelo estilo de vida. Então, é uma série de pessoas. Aqui em São Paulo, nós temos a Escuteria Paulista, que é um grupo formado por vespistas que tem essas 3 categorias que eu citei e algumas outras. E aí a gente se reúne 1, 2 vezes a cada 2 meses para poder fazer passeios, para poder interagir, para poder colocar o assunto em dia e principalmente andar de Vespa. Então, assim, pessoas de todos os tipos que se unem em prol de uma coisa, de uma paixão que é a Vespa. Qual a diferença de Vespa e lambreta, Andreas? Bom, a diferença é que são scooters ambas italianas, que foram inventadas na década de 40 e elas concorreram a vida toda entre si. Então, uma é a concorrente da outra. A lambreta é uma marca, a Vespa é feita pela Piaggio, a lambreta é feita pela Innocente, e elas brigaram ao longo de décadas e ao longo em vários países da Europa elas têm bastante concorrência, inclusive existem clubes só de Vespa e só de lambreta. Aqui no Brasil não existe isso. A escuteria aceita tanto Vespa quanto lambreta, mas são concorrentes, são empresas e motos e scooters diferentes. Pessoal, estamos visitando outra parte da exposição agora, que é a Vespa na cultura pop. A Vespa foi tema de livros, tema de canções, foi tema de obras de arte, tema de esculturas, de pinturas. E foi no cinema que a Vespa obteve grande destaque, desde o comecinho. Já em 1950 aparece o primeiro filme com a Vespa, chama-se Domenica d'Agosto, Domingo de Agosto. É o primeiro papel importante do Marcello Mastroianni, um grande ator italiano no cinema. Curiosamente, o Marcello Mastroianni vai aparecer em 2 outros filmes em que a Vespa também tem uma participação. A Doce Vida, em que surgem os repórteres fotográficos de assalto, que eram chamados de paparazzi, né? Esses caras que fotografam celebridades e ficavam perseguindo os atores e as atrizes de cinema usando uma Vespa ou uma lambreta, né? E depois o Mastroianni vai aparecer na década de 70 num filme chamado Doppio Delitto, Duplo Delito, também, que a gente pode ver nessa imagem aqui, ele na garupa de uma Vespa. Bom, eu queria perguntar também, chamar o meu amigo Andreas, que está aqui, para a gente falar um pouquinho de Vespa e estilo de vida. Vespa e estilo. O que a Vespa representa? Andreas, você conta um pouco para a gente? Vamos lá. A Vespa, ela nasceu como um veículo de transporte fácil para uma Itália que estava destruída e precisava de veículos leves, baratos, para poder se locomover. Então, essa ideia da Vespa, além do design que é consagrado desde os primeiros anos até os dias de hoje, a Vespa, como estilo de vida, transmite simplicidade, transmite facilidade em utilização, liberdade, pessoas que não tinham dinheiro para comprar motos enormes. Naquela época compravam uma Vespa que tinha um design incrível e saíam andando por aí. Então formaram-se até grupos nas primeiras décadas, já formando grupos como os mods, por exemplo, que eram pessoas filhos de operários
que se vestiam muito bem e andavam nas suas vespas pelas ruas de Roma, pelas ruas inclusive esse movimento surgiu na Inglaterra e se espalhou pela Europa. Então é isso, Vespa transmite simplicidade, facilidade, liberdade, vento no rosto, porque naquela época nem se usava capacete, né? E esses ideais de juventude que até hoje se valoriza tanto. A curadoria da exposição é do Instituto Europeu de Design, onde eu trabalho. Mas a gente fala tanto de design por aí, afinal de contas, o que é design? Bom, essa palavra não tem muita tradução para a língua portuguesa, por isso que ela ficou com o termo original em inglês. Todo mundo fala, design é desenho? Não, design não é só desenho, envolve também desenho. Design, se você for traduzir do latim, bem precisamente, ele significa desígnio. O que é desígnio? Pensando numa frase assim, eu fui designado para uma tarefa. Desígnio é uma finalidade. Então eu sempre digo que design é a finalidade última de uma coisa, de um objeto, né? Ou seja, ele fala de funcionalidade, dos usos, para que serve um objeto e também das formas, de como ele foi, né, concebido, representado. A gente tem um bom exemplo para explicar o que é design com o projeto da Vespa 946. Você vê que uma moto de verdade, como é que ela nasceu? Ela começa com esses primeiros rabiscos, com as ideias, né, do que vai ser, dos formatos, das curvas, das linhas. Depois isso vai envolver também a mecânica, a parte funcional. Aí isso vai virar um modelo 3D, né? Você vê aqui em vários ângulos, para você poder ter uma ideia de um produto, inclusive de cima. Então, isso é um bom exemplo de um design de produto, né? Que vai ficar desse jeito quando for fabricado. Então, design é a profissão, é o que se faz. E designer é o profissional, né? Tem muita gente que confunde, fala assim, o designer da Vespa, não, é o design da Vespa e quem projetou a Vespa é uma equipe de designers ou um designer. E aí o design vai ser usado também nos ambientes, que é o design de interiores, vai ser usado na moda, que é o design de moda, para projetar roupas, para desenhar sapatos, para desenhar joias. Enfim, o design vai ser aplicado em várias áreas hoje das empresas e das entidades e organizações. Inclusive o design gráfico, quando você pega um livro, um catálogo, o design digital. Você está vendo aqui na telinha da TV Cronopinho, você vai ver as letras que são usadas para dar o nome de uma pessoa, se tem uma cor, se tem uma caixinha, se tem uma forma, tudo isso é atribuição do designer criar. Bom, se você ficou interessado em se tornar um designer, o caminho hoje para seguir isso é fazer uma faculdade. O Instituto Europeu de Design, por exemplo, é uma faculdade que forma designers. Tem várias outras no Brasil e no mundo em que você vai fazer um curso de graduação, se preparar nas diversas modalidades. Então tem design multimídia, design digital, design gráfico, design de produto, design de interiores, design de moda, design de joias. Tem vários cursos superiores que você pode fazer depois de terminar o ensino médio, não é? Para se especializar. Existem inclusive cursos técnicos nas ETECs e outras escolas que já começam a formar designers. Vocês viram um pouquinho da exposição da Vespa.
exposição chamada Vespa, um ícone italiano, aqui no Museu da Casa Brasileira, uma realização do Museu e do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. A exposição fica em cartaz até dia 3 de agosto, pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. O preço do ingresso é R$ 4,00, meia a R$ 2,00 e é gratuita nos finais de semana. Então, tragam as crianças e as crianças tragam seus pais para conhecer um pouquinho mais da história do século XX, do começo do século XXI, aí simbolicamente pilotando na garupa de uma Vespinha. Take it from the top. You know this won't stop. Room it all up in the trash. You know you sweep the things that don't last. Echo, something's missing. I'm subdued at the time. Echo, something's missing. You say, dude, it's your mind. So where have you been? We all have to sin.